Mas eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 27, e o versículo 28 e o 29, que diz assim: E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e descendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batia-lhe com ela na cabeça. E depois de haveres escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Amém? Esse texto, irmão, que fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquelas pessoas estavam zombando do nosso Rei Jesus. Colocaram uma capa de um rei, colocaram na sua mão direita uma cana, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho, e eles diziam: Salva, Rei dos Judeus. Isso era o que eles faziam. Mas no capítulo 6 de Isaías, antes de Jesus vir ao mundo, antes que acontecesse isso, o profeta Isaías já tinha visto um rei que estava assentado sobre o trono, um sublime trono. E a Bíblia é tão boa, irmão, falar isso. Eu encho a boca e digo que o profeta Isaías, ele disse: e o rei, o Senhor dos exércitos. Antes de ele ver o Senhor, ele estava vendo um rei. Pois bem, antes de Jesus vir aqui na terra, Isaías já viu ele sendo rei. Jesus, quando nasceu, vou correr aqui um tempo, irmão, hoje é culto de Santa Ceia, e nada a gente pode fazer apressado, aleluia, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou transmitir para os irmãos, e com certeza Deus vai falar ao nosso coração, porque eu amo essa palavra, porque essa palavra é viva, é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Essa palavra é fiel. Paulo escreveu isso a Timóteo, dizendo: meu filho, essa palavra é fiel. E olha, Timóteo, quando você pregar, pregue a palavra. Aleluia. Por que você deve pregar a palavra? Porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 10 e 11, ele disse: assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não torna, mas rega a terra, faz brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará e prosperará naquilo que eu enviei. Aleluia. Se você está debaixo dessa palavra, meu irmão, Jesus disse: passarão dos céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Eu gosto da palavra. Deus falou para Jeremias, e de Jeremias: o que você está vendo? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, porque eu velo para cumprir com as minhas palavras. Se você está aqui, é porque você está firmado na palavra. A palavra do Senhor de Jesus, ensinando em Mateus capítulo 7, no versículo 24 e diante, ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou assemelhar um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, assopraram contra aquela casa, mas ela continuou de pé. Quantos ventos, quantas tempestades tem assoprado na minha corrida, mas
porque eu acho que está guiando nós para o rei dos judeus. Com certeza ele nasceu, e eles, quando chegaram lá, eles reconheceram que Jesus era rei no seu nascimento. Jesus não vinha de descendência de rei, não. Pedro, as pessoas olharam para Jesus de uma maneira simples, mas aqueles homens disseram que hoje nasceu o rei dos judeus. Herodes, com raiva, perguntou àqueles homens: onde foi que nasceu? Porque nós devemos lá adorar, mas pelo contrário eu queria matar, porque pensava que o reino de Jesus era o reino terreno. Mas era totalmente diferente. Jesus nasceu e não sendo rei, mas numa manjedoura. Nenhum de nós aqui nasceu talvez numa manjedoura, num curral de animal. Mas o nosso Jesus, o rei, ele nasceu lá numa manjedoura. Não tinha lugar para ele nascer. Ele nasceu lá. Mas o nosso Jesus era um rei diferente. Era um reinado totalmente diferente. Jesus cresceu sendo um rei, mas um reinado diferente. As pessoas aí, aonde as nações que têm rei, eles têm muitos escravos. E quando alguém vai atingir o rei, aqueles escravos vai para a frente. Eles dão a vida para salvar a vida do seu rei. Mas o nosso rei, irmão, ele fez ao contrário. O nosso rei Jesus, sendo rei, ele deu a vida dele, irmão Edmilson, para salvar o dos escravos, que era nós. Nós era contra ele. Mas Santos disse aqui, mas ele nos amou. Aleluia. A causa de tudo que Jesus, o rei, passou foi porque ele nos amou. Glória. Aleluia. Os escravos, os piores escravos, lavavam, Santos, os pés do rei. Mas o nosso rei Jesus, irmão, lavou os pés dos piores escravos. Judas, Santos, estava ali ainda naquela hora. Glória a Deus. O rei lavou o pé dos escravos. Jesus disse: eu estou fazendo isso para dar exemplos. Vocês devem fazer isso também, meu irmão. Aleluia. Sinal de humilhação. Aleluia. Glória a Deus, irmão. A gente são carne, são pó, são cinza. Daqui a pouco a gente se torna em barro de novo. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele é rei. E as pessoas aqui zombaram dele. Você não é rei. Mas era rei. Ele morreu sendo rei. Ressuscitou sendo rei. Aleluia. Entrou lá no céu como rei. A Bíblia diz, o salmista do Salmo 24, versículo 10. Ele disse: levantai a porta as vossas cabeças, e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor poderoso. Ele é o rei da glória. Aleluia. Então a notícia para nós, irmão, ele vai voltar sendo rei. João viu aí, Apocalipse capítulo 19, que ele viu ele descendo do cavalo branco, e na sua coxa estava escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele continua sendo rei, irmão. Nosso Deus, ele é grande. Nosso Deus é tão grande, irmão. Alguém está doente e fica dizendo: mas se o médico tal, fulano viesse. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, se ajuntasse todos os médicos do mundo para te socorrer, eu quero dizer que o seu Deus sozinho é maior. Tem um médico que só cuida da visão. Aleluia. Tem outro que é do coração da visão. Mas Jesus diz: eu curo tudo. Eu curo tudo. Eu sei porque Jesus cura tudo. Porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos formou no ventre da sua mãe. Foi Ele.
já faz 4 dias. Aleluia. A voz de Marta e